que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O texto bíblico está repleto de falas assim que tendem a um lado um tanto sanguinário da face humana. São textos que demonstram toda a crueldade, toda a sede, muitas vezes, pela destruição que eu e você, infelizmente, temos após a queda. Mas por que eu trago uma frase tão pesada, de um momento realmente mortífero para a nossa discussão? Não é novidade para ninguém que o mundo inteiro está em guerra. Mais expressivamente, Irã e Israel estão em rota de conflito. Há outras diversas guerras que acontecem entre a Rússia, entre a Ucrânia, as questões de guerra civil que acontecem no norte da África, a questão de guerra civil que acontece no Haiti, as disputas que acontecem na Ásia e no Caribe. O mundo inteiro está tomado por essa nossa face de buscar a destruição do outro pelas discordâncias. Isso um tanto me assusta, principalmente porque eu tenho visto certas comemorações, certas falas de pessoas cristãs, irmãos e irmãs meus, que comemoram, agitam, encontram certa satisfação no êxito, no acerto de um movimento militar do país que ele apoia contra um país que ele não apoia, de uma ideologia que lhe agrada contra uma ideologia que não lhe agrada. E o mesmo pode se repetir acerca de religiões, movimentos políticos e qualquer coisa que o seja. Isso profundamente me assusta por principalmente 3 motivos. O primeiro é que Jesus Cristo deixou muito claro ao vir a este mundo que o reino dele não era daqui. Que nós não conseguiremos de forma alguma resolver os nossos problemas aqui. Que não será uma guerra, não será um movimento político, não será o êxito de alguma estratégia que resolverá os problemas que a Terra foi castigada por causa do pecado. Me assusta porque a morte do outro, o assassinato de um irmão, é a primeira vez que a palavra pecado é citada na Bíblia. Retorne ao texto bíblico, comece de Gênesis. Você será apresentado à criação, um casal se formará. Esse casal desobedece à lei do Senhor. Mesmo assim, não é citado exatamente o termo pecado, mesmo que existam consequências. E então, eles terão filhos. Um desses filhos se chama Caim, outro desse filho se chama Abel. Caim mata Abel. Antes de executar isso, Deus diz: Caim, tome cuidado. O pecado está à porta. É importante que você o domine, ou você será dominado por ele. Caim mata Abel. A primeira vez que um ato humano é chamado de pecado. E é chamado de pecado e as consequências são profundas. A terra, dali para frente, clamaria o sangue inocente derramado. E pela terceira coisa que me assusta é que Jesus Cristo, ao tratar daqueles que muitas das vezes seriam colocados de lado, ele dá um entorno diferente para que nós cristãos percebamos. Ele fala sobre aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, os que estão doentes, os que estão presos. Muitas vezes pessoas que seriam completamente abandonadas pela sociedade. Muitas das vezes pessoas que seriam questionadas. Mas aquela pessoa está presa, mas você sabe o que ela fez? Aquela pessoa está, por exemplo, com fome, com sede, mas você sabe quem ela era antes de estar naquela situação? Aquela pessoa está doente, mas ela não deveria receber qualquer tipo de cuidado. Jesus fala: todas as vezes que deres o pão, que deres a água, que fores visitar o doente, que se lembre daquele que está preso, é como se a mim mesmo fizestes. Não temos muitas vezes a dimensão do que é o próprio Deus se tornar homem, o que é Deus se tornar um ser humano e viver entre nós, ser como cada um de nós, embora sem pecado, andando da forma mais reta possível. Ele sabe o que é sentir a nossa dor, e Ele quer que nós entendamos que Ele também entende esses supostos. E que, portanto, aquele que sofre
é que é importante que pensemos como se o próprio Jesus sofresse. Então, dadas essas coisas, eu não consigo entender, eu não consigo assimilar, eu não consigo compreender de forma alguma como é que é possível se alegrar, como é possível xingar, como é possível clamar para que mais assassinatos aconteçam, mais sangue inocente seja derramado, e mais uma vez olhemos para aqueles, os excluamos, e nossa decisão não seja dar alimento, dar água, visitar, lembrar deles, mas que eles merecem ser completamente dizimados por uma bomba. Mas, Luiz, você não tem noção. Se o Irã constituir uma bomba nuclear, será o início de uma grande explosão de bombas nucleares e a humanidade será extinta. Mas, Luiz, você não sabe. Israel comete um genocídio em Gaza e aplica uma condição de apartheid contra o povo palestino. Luiz, mas você não sabe. Os Estados Unidos cometem grande violência contra o povo Houthis, criando diversas guerras marítimas, impedindo que aqueles povos se autodeterminem. Mas, Luiz, caso os Estados Unidos entrem em decadência, a China dominará e o Partido Comunista Chinês será a coisa mais forte que há no mundo. E a mesma coisa pode ser repetida sobre as formas de trabalho escravo impostos pelos colonizadores europeus que ainda persistem no norte da África. Sobre a tomada do Haiti por grupos milicianos que impõem diversas desgraças ao povo que lá habita. Sobre as formas como provavelmente a China se opõe a Taiwan. Sobre a guerra que acontece entre as duas Coreias. Sobre o caos que está estabelecido no Caribe. Sobre os próprios confrontos que existem e a morte de políticos que há aqui na América do Sul. Sobre a própria crise interna que vivemos no nosso país. Eu posso não ter total conhecimento dessas coisas, e alguma eu conheço, pelo menos na superfície, mas não importa. A ordem que nos é dada enquanto cristãos era para que nós obedeçamos 2 grandes mandamentos. Amar o Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus, que designa a morte, a destruição de um irmão por outro irmão como um grande pecado. O primeiro pecado citado na Bíblia. Eu não posso assumir, eu não posso aceitar que a minha relação para com o outro não seja de saber mesmo as coisas que podem me distanciar dele, mas saber que eu tenho o dever de cuidar dele como se de Jesus eu cuidaria. E de que eu preciso saber que, independente das ideologias que você pode ter e que eu possuo, não nos foi dado nessa terra um mandato de executar as ações que nós achamos que devem ser executadas, para que então a terra encontrará paz e sossego. Não é daqui o reino dele. Não são esses os atributos que definem o verdadeiro reino que Cristo nos entrega. Não é esse o chamado da igreja. O chamado da igreja é para cumprir o 2º grande mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Se por algum motivo o povo de lá merece supostamente ser dizimado, porque ele não é igual a você, está tudo bem. Você deve amar a eles com a mesma quantidade que você se coloca, superioridade a ele. Independente do que tenha acontecido, nós não somos chamados para comemorar, para agitar, para clamar que mais sangue inocente seja derramado. Em certo aspecto, sim, o cristianismo é uma religião pacífica. Em certa forma, sim, a religião cristã nos coloca em desvantagem às ações do nosso tempo. De certa forma, sim, somos chamados a ser como ovelhas indo para o matador. Mas essa é a nossa fé. Essa é a verdadeira fé cristã. Essa é a fé que nós recebemos, a fé que nós devemos confessar e a fé que nos manterá unidos a Cristo até o grande dia, onde de verdade o reino de paz e justiça será implantado, o reino de alegria, onde a tristeza já não existe mais, o lugar onde já não há mais diferença entre eu e você, mas somos todos nós filhos adotados pelo mesmo Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o seu grandioso amor inunde o nosso mundo e consiga inculcar nas mentes que propõem a violência caminhos de paz.
Não que a injustiça não seja simplesmente deflagrada por aí e simplesmente estejamos alheios daquilo que achamos ser injusto e mal, mas que encontremos formas melhores de caminhar para que possamos amar dignamente uns aos outros, como Deus amou a nós quando nós ainda éramos pecadores e morreu por mim e por você. Fiquem com Deus. Orem por todos aqueles que sofrem. Que nosso coração não venha se encher de orgulho, alegria ou mesmo de ira, buscando esse tipo de solução. Mas que oremos a cada dia pela paz, pelo amor, pelo cuidado, e que as coisas se resolvam, com o mínimo de sangue possível tendo sido derramado, e com soluções que apreciem o bem comum. Fique com Deus. Até mais.